Bom dia pessoal, sou Gisele Pina, sou arquiteta, docente e vou trazer aqui um assunto para vocês e eu queria falar de um modo mais amplo o que a arquitetura tem a ver com empreendedorismo. Eu coloquei nesse slide aí meus contatos, Gi e Pina é como vocês me localizam nas redes sociais e tem meu e-mail também. Tá? Então vocês podem ficar à vontade, se tiverem dúvidas depois, se quiserem entrar em contato comigo para alguma coisa, vocês têm aí à disposição. Vamos lá, eu vou falar sobre arquitetura e empreendedorismo num sentido mais amplo, vamos ver se vocês curtem aí e provoca vocês alguma reflexão. Então, primeiro, né, o que é empreender? A questão de empreender tem muita relação com ter um propósito, né? Um sonho. Todo empreendedor ele tem essa força interior, assim, né? De ter um propósito, ter um porquê. A Priscila falou um pouco sobre isso, né? De ter uma motivação assim que extrapola as questões objetivas, né? E aí o empreendedor, ele geralmente ele identifica uma demanda, ele consegue reconhecer alguma situação que precisa de alguma solução, ele propõe a solução, ele, enfim, calcula, né, ele sabe onde pisa ou às vezes não sabe bem, mas ele tenta saber onde pisa para calcular que riscos que ele vai ter e ele não se inquieta, né? Ele planeja, tenta realizar e eu acho que esse ciclo, né, de empreender, ele é muito característico, né, de você ter uma vontade de você chegar a realizar. Então, para que isso aconteça, geralmente tem um perfil, né? Os empreendedores, eles têm um perfil, como a Priscila também comentou, né? Um pouco de algumas características que são, enfim, próprias do empreendedor. Eu tentei listar algumas, assim, que são as mais que eu identifiquei, assim, como proeminentes, né? Primeiro, confiança. O empreendedor é sempre confiante, né? Mas ele é confiante porque ele tem conhecimento, ou pelo menos pensa que tem. Mas a questão da confiança ela está muito ligada ao conhecimento. A segurança é porque você vai a fundo, você gosta daquilo, daquele assunto, daquele propósito e você vai a fundo e isso te traz uma confiança, né? Proatividade também é uma característica do empreendedor, ele não tem medo de assumir papéis, de assumir vários papéis dentro de um projeto, dentro de uma proposta. Então ele está sempre aberto, né, para isso. Ele tem sempre a iniciativa de fazer, de ir atrás, a persistência, né, ele não se abate com as derrotas. Eu conheço empreendedores que falam, eu fracassei, entre aspas, né, mas eu abri uma empresa, uma startup, já estou na terceira startup, mas continua, né, com essa motivação e essa vontade e a cada processo desse ele está aprendendo, está crescendo, né, como pessoa e está se transformando e está se tornando melhor e ele sabe que ele vai chegar lá, ele é inquieto, né, ele sabe que ele quer sempre melhorar, essa inquietude assim de querer sempre melhor, querer sempre conseguir, isso também é uma característica que a gente encontra, né? Comprometimento, de estar ali presente em tudo que está acontecendo, porque aquele ditado, né? O olho do dono é que engorda o boi, né? Então o empreendedor ele tem isso, de ter o entendimento de tudo e ter o controle, entre aspas, né? Mas ele está participando de tudo. Criatividade, né? Empreendedor está muito ligado a essa ideia de criatividade, de ser capaz de criar soluções, de ser capaz de criar coisas que outras pessoas ainda não pensaram. E ele tem uma automotivação, ele tem uma paixão que é o seu agente motor, né? Então, eu vou apresentar alguns exemplos, assim, alguns cases, e eu gostaria de provocá-los aí a tentar encontrar essas características nos cases que eu vou mostrar.
Aqui eu listo algumas habilidades e competências também que a gente consegue identificar daí desse perfil empreendedor, que seriam identificar demandas, criar soluções, trabalhar colaborativamente. É, dificilmente um projeto qualquer vai conseguir ser realizado por uma única pessoa, né? Ainda que seja uma pessoa dono da ideia, a realização ela vai perpassar a interação com muitos profissionais de muitas ordens, né? Então, o trabalhar colaborativamente é um aspecto bastante importante de qualquer ação empreendedora. Interagir com muitas disciplinas que tem a ver com o trabalhar colaborativamente, mas para se solucionar alguma questão, muitas vezes você tem que lançar mão de diversas áreas do conhecimento e para isso precisa interagir com muitas disciplinas. E, obviamente, a comunicação para entender as demandas, para divulgar as soluções, é, é necessária assim o tempo todo, né? Comunicar é alinhar, comunicar é conseguir fazer encontros, né? Encontros de ideias. E então faz parte da natureza do dia a dia da nossa profissão, da arquitetura, empreender, projetar, realizar um ato de projeto tem muito uma atitude empreendedora e é isso que eu quero tentar mostrar para vocês. Muitas pessoas acham que empreender é montar uma empresa, desenvolver um negócio, ter PJ, mas em arquitetura é além disso, né? Propor uma solução de projeto é uma atividade empreendedora. E a gente vai tentar ver aqui por quê. Então, o primeiro caso que eu trago é do arquiteto Richard Rogers. Então, o arquiteto ele pode empreender para o mercado, né? Como? Então, esse case ele está ligado a essa ideia do arquiteto empreendendo para o mercado, identificando um problema e solucionando de modo empreendedor. Eu vou mostrar esse projeto que, apesar de antigo, é um exemplo muito atual. Ele é um projeto da década de 70, lá 60, 70, mas ele é muito atual, especialmente se a gente pensar hoje nos processos de projeto com o BIM. Vocês vão ver que existe uma relação bem próxima. Então, a Zip Up House do Richard Rogers. Esse projeto ele ganhou o prêmio, né, House of Today da DuPont Company, e ele foi considerado um marco histórico na arquitetura industrial. E é uma proposta de um sistema modular de construção que pretendia se adaptar a diferentes situações de projeto. Então, a ideia que ele empreendeu foi essa, né, de criar um sistema modular que atendesse a diferentes situações de projeto. Então, naquele momento, a construção industrial, o conceito de construção industrializada, ela estava começando, né, a pegar mais força, e ele, então, pensa num sistema de como que poderia esse projeto, vamos dizer assim, esse projeto desse sistema, como que ele poderia atender diferentes situações de projeto. Então, a ideia era um projeto modular, a solução foi a proposição de vários sistemas. Então, primeiro, a construção que ele propôs foi uma construção baseada num sistema de anéis, né? Esses anéis metálicos que vocês conseguem enxergar aqui, né? Eles são anéis em que você tem toda uma modulação possível, né? Você justapõe esses anéis e com isso você cria as diferentes soluções de projeto para o terreno que você tiver. Então, as partes desse anel, elas também são modulares. Então, as laterais, elas podem ser com janela, sem janela. A cobertura, ela pode ser cega ou ela pode ter uma abertura. Então, você tem o módulo da lateral, você tem o módulo de topo, você tem os apoios, o sistema que ele propôs aqui para os apoios da construção é muito interessante, porque ele prevê os apoios sobre esses pilotis, essas palafitas, né? O sistema parecido com o sistema de palafitas, em que independe a inclinação do terreno, independe a topografia
desse terreno, esse sistema ele faz a casa se adaptar a qualquer situação de terreno. E do mesmo modo, ele propõe o acesso dessa casa por rampas, porque a rampa você consegue ter uma independente, você pode ter uma variação de desnível aqui da casa com o terreno e essa rampa ela se adapta, né? A inclinação ela fica varia, né? Dependendo dessa distância e ela se adapta. E então ele pegou um problema que era limitado e tentou transformar numa solução mais universal. E essa foi vamos dizer assim, a solução empreendedora que ele tentou criar, né? Que envolveu até o detalhamento de todo esse projeto para que fosse possível viabilizar a execução. Então ele precisou interagir com muitos profissionais, fornecedores, para desenvolver e viabilizar o sistema. E aí a gente se pergunta, né? Será que o Richard Rogers ele foi empreendedor? Richard Rogers, não lembro se eu falei aqui, ele é um arquiteto inglês, um dos grandes arquitetos do mundo, né? Assim, reconhecido e um dos autores do projeto do Centro Pompidou lá de Paris. E será que ele foi empreendedor nessa iniciativa? Ele tinha um propósito? Sim, o propósito dele era criar um sistema universal, né? Ele identificou a demanda da arquitetura industrial, que na época não era algo consolidado, né? Na verdade, ele até é reconhecido por ter dado start, assim, nesse pensamento, assim, que a arquitetura poderia ser industrializada. Ele criou uma solução, né? Ele criou esse sistema modular, ele assumiu riscos, ele tentou passar sobre a residência da sociedade, vender ideia, né? Ele fez o planejamento, execução, a logística e construir e vender seria a realização aí desse processo. Então, o ciclo, vamos dizer assim, de realização empreendedora, ela está presente nesse projeto, né? Então, no meu entendimento, o Richard Rogers foi muito empreendedor quando ele propõe uma solução para contribuir aí pro mundo, né? Então, ele tem esse propósito maior de transformar o modo como a arquitetura é produzida e ele chega na ponta, ele chega na realização. E o arquiteto, ali no caso, o arquiteto está empreendendo para o mercado, para colocar alguma coisa no mercado, né? Mas se a gente pensar, o arquiteto ele pode ser um empreendedor social. Então, ele pode contribuir com ações humanitárias, ações sociais, é um pouco sobre isso que eu vou falar agora. Então, o arquiteto, ele é naturalmente preocupado com os problemas do mundo, é uma vocação natural, né? Empreender a favor da melhora da vida das pessoas. Essa é a natureza da nossa profissão. Então, isso está dentro de todo arquiteto. Querer melhorar a vida das pessoas. Esse é justamente o ato de projeto, ele tem esse propósito, né? Fazer a criação de espaços é para tornar a vida das pessoas melhor, né? Então, a natureza da nossa profissão tem isso lá no seu cerne. E aí eu trago para vocês aqui esse exemplo que é do Shigeru Ban, é um arquiteto Pritzker também, que vocês devem conhecer. E ele já foi empreendedor quando criou a sua arquitetura de papel. Então, ele é um arquiteto que pesquisou e desenvolveu técnicas de criar arquitetura com papel. Como assim com papel? Sim. Então, ele está com um rolo de papel ali. Eu até deixei o QR Code aí que eu sugiro que vocês, se quiserem, assistam esse vídeo. Então, ele começou a pesquisar como que o papelão, ele poderia ser usado para construções. E isso, a vida, né, profissional dele se desenvolveu pautada nessa bandeira, vamos dizer assim, né?
E então ele já foi empreendedor quando ele fez isso, né? Quando ele criou, ele pesquisou e desenvolveu todo um sistema de construção baseado no papel, que até então não é algo que se pensava, né? Que uma arquitetura poderia ser feita de papel. Mas só que ele não se contentou, ele estava desapontado aí com a profissão, porque ele, apesar dele já ter sido empreendedor, já ter realizado muita coisa, ele ainda se sentia muito. Ele sentia que ele não estava trabalhando para a sociedade. Nesse vídeo ele fala sobre isso, né? Ele não estava trabalhando para a sociedade, ou seja, internamente ele tinha um propósito muito maior. Né? Ele se via trabalhando para as pessoas privilegiadas, para os ricos, para os governos, incorporadoras. Então, essa inquietação natural dele, que é um perfil empreendedor, é um perfil de um empreendedor, é né? Uma característica que a gente vê nos empreendedores, ele o levou a trabalhar nas áreas de desastres, né? A propor soluções para áreas de desastres, quer seja naturais ou humanitários, e ele continua empreendendo, buscando soluções para as demandas humanitárias. Então, o que ele tem feito, que eu acho que é um exemplo, assim, ele é extremamente empreendedor, né? Ele constrói, então ele tanto cria projetos como ele chega a realizar esses projetos, né? Ele vai no local, leva alunos, envolve alunos para construir as coisas. Ele busca fundos, então ele lançou uma campanha para construir abrigos emergenciais no Nepal. Só o fato de lançar uma campanha já é uma ação empreendedora, se vocês forem pensar, né? Porque ele está querendo angariar fundos, porque a maioria dos governos e dos locais em que ele desejou atuar com essas iniciativas humanitárias, falou para ele assim, olha, você pode fazer, só que não tem dinheiro. Se você conseguir o dinheiro e as pessoas para fazer, fica à vontade, você pode fazer o que você quiser. Então ele também se engajou nessa busca, né, de recursos. Então ele lançou campanhas humanitárias, campanha para construir abrigos emergenciais no Nepal, por exemplo. Então ele saiu da sua zona de conforto, né, do escritório de projetar para um cliente, que cliente ele tem, né, com o reconhecimento que ele tem, ele não precisaria, vamos dizer assim, fazer isso. Ele faz isso por um propósito maior, porque ele está preocupado com um bem maior. E acho que todo empreendedor tem isso também, né? Ou pelo menos todo arquiteto tem uma sementinha desse bem maior aí no coração, né? Aí, como eu falei, na maior parte das iniciativas, ele conseguiu angariar fundos e levava alunos lá do Japão para produzir essas arquiteturas. E esse é um exemplo de uma igreja que ele fez, era para durar 3 anos, né? Essa igreja foi projetada para durar 3 anos. Veja, gente, é tudo de papel, né? Se vocês olharem os apoios, é, tem toda uma arquitetura aí muito diferente e as pessoas se sensibilizaram, né? Se emocionaram com esses espaços, tanto que era para durar, essa construção era para durar 3 anos, acabou durando 10 ou mais que isso, tá? É... Aqui é um outro exemplo, ó, em que ele envolve a comunidade local. Achei muito interessante esse negócio dele levar os alunos para realizarem os projetos humanitários, sabe? Pense na experiência desse estudante que foi para um outro país, de repente saiu lá do Japão, foi lá aí nas Filipinas para ver uma realidade que é uma realidade completamente diferente do dia a dia daqueles alunos. Pense no crescimento que isso trouxe para essas pessoas e quanto bem que eles conseguiram fazer com isso, né? E olha que arquitetura singela e delicada e com uma qualidade ambiental aí que essas pessoas não conseguiriam ter nem de perto, né, se não fosse uma iniciativa dessas. Uma arquitetura de papel, uma arquitetura de baixo custo, né? Então, aqui, ó, foto da comunidade, dos alunos, vê que tem uns japonesinhos aqui no meio. E aí fica aquela pergunta, né? Será que Shigeru Ban foi empreendedor?
ele tinha um propósito, né? Visivelmente quer trabalhar para a sociedade. Ele inclusive verbaliza isso nas palestras dele. Ele identificou esses desastres naturais, às vezes terremoto, como teve, né, vendaval e tempestades e humanitários também, né? Às vezes crises humanitárias entre refugiados que saem de um país em guerra, por exemplo, geram demandas humanitárias, né? E ele então tentou viabilizar esses projetos, angariar fundos com os governos, com empresários, para conseguir viabilizar isso. Ele tomou risco? Sim, né? Ele poderia não ter conseguido os recursos, poderia não ter conseguido viabilizar tudo isso, mas era um risco dimensionado, que eu acho que faz parte do empreendedor pensar nesse, né, assumir esses riscos que são dimensionáveis, né, esses riscos que ele consegue identificar quais são. Teve também o planejamento, que é o planejamento não só dos projetos, mas também das execuções, de toda uma logística, e ele de fato conseguiu realizar. Então, o Shigeru Ban, nesse olhar, ele com certeza foi empreendedor, né? E aí fica uma questão, assim, a gente está numa situação tão difícil e é muito triste o que o mundo está passando, né? Especialmente o Brasil, que é um país pobre relativamente, né? O país até pode ser rico, mas tem muita pobreza, tem muitas pessoas com carências no Brasil, né? Então, apesar de às vezes o país é rico e as pessoas não são, né? E a gente pensa, né? Dá para empreender nessa situação de Covid? O arquiteto pode fazer alguma coisa? Existe algo que pode ser feito? E é assim que que alguns arquitetos empreendem em tempos de Covid, né? Vou tentar mostrar para vocês uma ação. É uma ação muito bonita que está acontecendo aqui no Paraná. Começou como uma iniciativa nacional e depois teve um braço aqui no Paraná, liderado por 3 arquitetos, que o Jorge Elmore, o Jaime Bernardo e a Elaine Zanon, eles encabeçam essa campanha. De que se trata isso? É uma campanha para arrecadar e distribuir cestas básicas para famílias necessitadas aí em tempos de Covid. Então, tem todo um cuidado aí na seleção das comunidades, né, de avaliar a seriedade dos líderes comunitários. Existe o pré-requisito de que essas cestas básicas sejam entregues às próprias pessoas que vão consumi-las, né, que não haja intermediários. Existe um cuidado muito grande com isso, né? E essa ação, que envolve aproximadamente 200 arquitetos aqui do Paraná, e ela começou a crescer, 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 porque, assim, as pessoas se... Isso criou uma empatia muito grande com as pessoas. Então, assim, a profissão do arquiteto, o arquiteto interage com muita gente, né? Com fornecedores, com clientes. Existe toda uma rede de pessoas que é muito ampla, porque é da natureza do nosso trabalho, essas ligações, se relacionar com muitas pessoas, se comunicar com muitas pessoas. E, de certo modo, isso é uma das características aí também que contribuem para o processo empreendedor. Então, isso ajudou, fez com que isso pudesse chegar a essas famílias, né, que de fato as cestas pudessem, que fosse possível arrecadar fundos, que esses fundos fossem convertidos aí nessas cestas básicas, que chegassem a essas famílias. A sociedade tem reconhecido, inclusive ontem saiu uma reportagem na RPC sobre essa ação. E a seriedade desse trabalho acaba repercutindo, né? Então, apesar de não ser uma ação arquitetônica desse grupo de arquitetos, eu trouxe porque mostra que o arquiteto tem um perfil empreendedor, né? Os arquitetos, imagine juntando 200 arquitetos
com né, pessoas que têm esse perfil empreendedor. Porque arquiteto é confiante, arquiteto é proativo, arquiteto é persistente, é inquieto, é comprometido, é criativo, é automotivado. Então, se relacionar com esses diferentes profissionais fez a ação derivar em abrir um leque de derivações. Então, houve também ações de envasamento de álcool em gel para distribuir para as comunidades. Aí se recebeu doações de tecidos. Aí, com recursos, se contratou costureiras da comunidade, das próprias comunidades, para costurarem máscaras, que essas máscaras doadas para as próprias comunidades. Então, assim, toda uma lógica ou todo um sistema empreendedor que está envolvendo toda essa ação. Apesar de não ser um ato de projeto arquitetônico, né, mostra muito o empreendedorismo do arquiteto, de como esse motor empreendedor que os arquitetos têm podem realizar. Tem inclusive alunos, né, participando dessa ação como voluntários na distribuição dessas cestas, e também porque isso envolve muitas pessoas, né? Envolve a doação de muitas pessoas. As pessoas têm que doar o seu tempo, a sua energia, e é uma ação muito bonita. Então aqui só alguns números dessa ação. Então ela começou dia 11 de abril, né? A meta é sempre mil kits, né? 1.000 cestas básicas, kit de higiene e tal, por semana. Todo sábado são distribuídos. Então é uma correria aí contra o tempo sempre para conseguir bater a meta. E esses números são de ontem. Já temos um total aí de 7.337 kits, né? 108,8 toneladas de alimento. Gente, essas pessoas precisam muito. E eu acho que vários empreendedores conseguiram realizar isso junto, né? Enxergar essa realidade de perto é algo muito, muito tocante, né? Coisas que a gente não imagina que acontecem nessas comunidades. Então ela chama Somos Mais Arquitetos Paraná, e tem o site lá que vocês podem procurar, tá? Então, uma das coisas que faz essa ação dar certo, né? Houve uma identificação de demanda, a vontade de criar soluções, a habilidade de trabalhar colaborativamente que o arquiteto tem, interagir com muitas disciplinas, que é algo que a gente faz no dia a dia da profissão, se comunicar. Então, os arquitetos não fizeram nada mais do que eles já fazem no dia a dia, né? Então, o Somos Mais Arqui Paraná foi uma ação empreendedora. Nessa visão, acredito que sim, porque houve um propósito, o propósito de ajudar uma sociedade, pessoas extremamente vulneráveis numa situação que elas não conseguem trabalhar, identificando a demanda, né, famílias com fome, realmente com fome, buscando uma solução, a arrecadação e distribuição dessas cestas, os kits, assumindo riscos, né, porque poderia não conseguir fundos, poderia não conseguir voluntários. Então esse grupo que iniciou essa iniciativa e depois todo o resto do grupo que tem se agregado a esse grupo inicial está sempre assumindo esse risco, né, de será que semana que vem a gente vai ter para comprar as 1.000 cestas, né? Então é um risco dimensionado, né? E planejou, né, comunicação, logística, até a realização. Então o grupo foi empreendedor, sim. Então a mensagem que eu queria trazer para vocês é, de tudo isso que eu falei, eu só queria falar uma coisa, né? Que quando vocês se formam arquitetos, vocês já são empreendedores, ainda que vocês não se percebam como tal, mas nesse processo de formação, naturalmente, vocês já vão desenvolver muitas habilidades, né? Vocês vão desenvolver muitas habilidades que vocês vão precisar, ou que vocês vão estar preparados para uma ação empreendedora, ok? E eu vou terminar daquele jeito. E se você gostou dessa apresentação, me procura
nas redes sociais. Deixa o like, toca o sininho, faz o comentário, façam tudo o que vocês quiserem. O meu nome nas redes sociais é Gi Pina, com 2 Is e 2 N's. E principalmente no YouTube, que eu tenho o meu canal lá e vocês podem se comunicar comigo. Ok, pessoal? Muito Obrigado, obrigada. Gisele.